Onde nós vamos falar sobre os efeitos da quercetina na circulação. Vamos descobrir se a quercetina, se esse fitonutriente tem algum efeito positivo ou negativo nesse tema tão importante que é a circulação. Então, se você tem algum problema cardíaco, trombose nas pernas, se você já teve trombose nas veias, nas artérias, pressão alta ou qualquer outra condição que afete o seu sistema cardiovascular, esse vídeo vai te ajudar muito. Então, se você tiver varizes, dores nas pernas, peso nas pernas, se a sua perna dói depois de um tempo que você começa a andar, esse vídeo também é para você. Porque eu vou te mostrar, além dos benefícios, aliás, dos efeitos da quercetina na circulação, também outros efeitos que essa substância tem no seu organismo que vão te surpreender. E atenção, pessoal, não é todo mundo que pode tomar a quercetina e eu vou falar sobre isso também e vou te dar uma lista de alimentos mais ricos em quercetina e falarei sobre as dosagens que podem ser utilizadas na suplementação. Já vai deixando aí, já vai escrevendo aí no chat, escrevendo nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Escreve aí no chat e também me conta se você tem ou não algum problema de má circulação, beleza? Escreve aí, hein? Bota no chat, bota nos comentários, eu quero te conhecer melhor, que eu comecei animado hoje, na quarta-feira, 17 horas e 17 minutos, para falarmos da quercetina, que é um flavonol do grupo dos flavonoides, do grupo dos polifenóis, que é amplamente também encontrado em frutas, vegetais, folhas, sementes, grãos. E de que forma a quercetina ajuda a nossa circulação? Direto ao ponto, pessoal, sem enrolação. Primeiro, ela tem ação antioxidante, então ela vai neutralizar a ação dos radicais livres. E qual é o problema dos radicais livres? Todo mundo fala radical livre, estresse oxidativo, mas o que é isso? Quais são os prejuízos que isso causa na nossa circulação? Primeiro, os radicais livres danificam o seu endotélio, que é a camada que reveste a parte de dentro, que reveste internamente os seus vasos sanguíneos. E aí, uma vez danificando o endotélio, os seus vasos sanguíneos vão ficar incapazes de relaxar e de contrair de forma adequada, porque é justamente o endotélio que controla essa ação. Além disso, o estresse oxidativo também gera uma oxidação do colesterol LDL. E aí, uma vez esse colesterol LDL oxidado, isso facilita a formação das placas de aterosclerose, que são aquelas placas que entopem as suas artérias, que causam infarto, que causam derrame, que causam má circulação, que causam doença arterial periférica, que faz com que você, quando ande um pouquinho, sinta dor na batata da perna. É a aterosclerose que faz isso. O estresse oxidativo também inflama os seus vasos sanguíneos e danifica os tecidos, comprometendo a estrutura e a função dos vasos sanguíneos. E mais do que isso, o estresse oxidativo também faz com que haja uma disfunção plaquetária, podendo gerar uma hiperativação das plaquetas, o que vai aumentar o risco de coágulos. Ok, pessoal? Então esse é o primeiro ponto, que a quercetina pode ajudar na sua circulação, é que ela é antioxidante. Segundo ponto, ela é anti-inflamatória. Então a inflamação, ela contribui para o estreitamento dos vasos e também para que as suas artérias fiquem rígidas. As artérias devem ser complacentes, elas devem ser flexíveis e não rígidas. Se a artéria for rígida, isso vai prejudicar o fluxo sanguíneo, vai prejudicar a sua circulação. Além disso, a inflamação é uma causa base de doença arterial coronariana, que é a principal causa de infarto, e também de aterosclerose, que é o acúmulo das placas de colesterol nas suas artérias. A quercetina, ela é anti-inflamatória porque ela inibe a produção do que a gente chama de mediadores pró-inflamatórios, como as citocinas e as prostaglandinas. Terceiro ponto da quercetina em relação à sua circulação, ela inibe a agregação plaquetária, ou seja, as plaquetas, elas são, entre outras funções, elas formam os coágulos. Então, quando a gente tem um sangramento, por exemplo,
nós precisamos formar um coágulo para estancar esse sangramento, para reduzir a intensidade desse sangramento. Só que, quando a gente forma um coágulo quando não precisa, ou quando a gente forma coágulo mais do que o necessário, esse coágulo pode acabar interrompendo o fluxo sanguíneo de alguma artéria, por exemplo. Então pode causar um acidente vascular cerebral, ou seja, um derrame, pode causar uma trombose, pode causar um infarto. Então, inibindo a agregação plaquetária, que é um efeito parecido com o efeito do AS, da aspirina, por exemplo, há, de certa forma, uma redução do risco de formação de coágulos e, consequentemente, há também uma redução do risco de infarto, de AVC e de trombose. Inclusive, é esse efeito da quercetina que vai contraindicar o uso dela de forma concomitante a um medicamento específico que eu vou falar já no decorrer do vídeo. Quarto ponto da quercetina em relação à sua circulação. Ela pode reduzir a sua pressão arterial, principalmente porque ela tem efeitos vasodilatadores. Ela tem o potencial de abrir as suas artérias, facilitando o fluxo sanguíneo, reduzindo a pressão arterial, que basicamente que nada mais é do que a pressão que o sangue exerce nas suas artérias. Então, se a artéria está relaxada, dilatada, esse sangue vai exercer uma pressão menor, então a sua pressão arterial será menor também. Então, por esse motivo, a quercetina pode também ajudar a controlar melhor a pressão arterial, melhorando a sua circulação, já que pressão alta é uma das principais causas de problemas de circulação. Quinto ponto é que a quercetina pode ajudar também a reduzir o LDL, que é o colesterol ruim. E sexto ponto, que é o principal, é que a quercetina melhora a função endotelial. O que eu falei do endotélio? A camada de células que reveste internamente, que reveste a parte de dentro dos seus vasos. Fundamental para controlar a vasodilatação e a vasoconstrição. E a quercetina, ela contribui para o aumento da produção de óxido nítrico, que é uma substância vasodilatadora, o principal vasodilatador do nosso organismo. Inclusive, esse aumento da produção de óxido nítrico se dá também pela modulação da expressão gênica, ou seja, a quercetina contribui para que certos genes sejam expressos, de modo que esses genes contribuem para uma maior produção de óxido nítrico, que vai gerar a tão falada vasodilatação, ajudando a sua circulação. Além disso, a quercetina também ajuda a prevenir a disfunção do endotélio causada por fatores de risco como hipertensão, diabetes, colesterol alto e também tem, como ela tem ação anti-inflamatória e antioxidante, também vai contribuir para uma boa saúde endotelial. Então essas aqui são as consequências do uso da quercetina para a sua circulação. Mas como eu falei, a quercetina também tem outros benefícios para o seu corpo. Eu separei 3 aqui muito interessantes. O primeiro é a imunomodulação, ou seja, a quercetina ajuda a regular a sua resposta imune. Ela ajuda a melhorar as defesas do seu organismo contra infecções e contra doenças. Então ela é boa para o seu sistema imunológico. Segundo ponto, ela vai proteger os seus neurônios, o seu sistema nervoso. Ao combater o estresse oxidativo e a inflamação, ela vai contribuir para a prevenção de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e também o Parkinson, que estão assim, que andam de mãos dadas com a inflamação e com o estresse oxidativo. E o terceiro ponto, alguns estudos já mostraram que a quercetina pode ter um efeito anticancerígeno. Mas e aí, pessoal? Quais são os alimentos ricos em quercetina? Tem pouca gente dando like, tá? Quem ainda não deixou seu like, vamos contribuir para fazer com que essa mensagem viralize, né? Vamos curtir esse vídeo para fazer com que mais pessoas saibam dos efeitos da quercetina na circulação. Quais são os alimentos ricos em quercetina? Alcaparras, brócolis, espinafre, cebola roxa, couve, rabanete, tomate, mel, alfarroba, endro ou aneto ou dil, não sei como é que você chama aí na sua cidade, coentro, funcho, agrião, trigo sarraceno, cranberry, maçã, uva, chá verde, as frutas vermelhas de modo geral,
as frutas cítricas de modo geral, o azeite de oliva, o própolis, ou seja, vários alimentos aí que você tem acesso no seu dia a dia são ricos em quercetina e são uma boa opção para você incluir no seu dia a dia. Em relação à suplementação, toda suplementação deve ser feita com acompanhamento profissional devido. Então, pessoal, eu não recomendo que você saia tomando a quercetina por conta própria. Isso não é o ideal, ok? Agora, o ideal é o quê? É você aumentar o consumo de alimentos ricos em quercetina. Dessa lista toda aqui que eu trouxe para você, tá bom? Então, você consumindo esses alimentos, isso vai gerar um efeito positivo sim na sua circulação. Mas, para quem quiser saber, nos estudos utilizando a quercetina, a dose variava entre 500 a 1000 miligramas diários, ok? E é reconhecida por ser um suplemento bastante seguro. No entanto, como tudo na vida, tem algumas contraindicações. Gravidez, amamentação, quem tem alergia ou hipersensibilidade à quercetina, pessoas com doenças que geram problemas na coagulação sanguínea, como a hemofilia ou a trombocitopenia, que é a baixa das plaquetas. Talvez, né? Por que não? Por mais que a quercetina tenha um efeito antiviral contra a dengue, por exemplo, uma vez ela gerando essa antiagregação plaquetária, talvez seja bom tomar um pouco de cuidado com essa suplementação enquanto estiver com dengue, já que a dengue pode causar uma trombocitopenia, pode causar uma queda do número de plaquetas. E aí, esses dois fatores podem contribuir para algo negativo para o seu organismo. Além disso, quem tem doença renal ou doença hepática grave também tem que tomar cuidado. Quais são as interações medicamentosas da quercetina? Primeiro, os anticoagulantes, como a varfarina. Então, como eu falei, a quercetina ela tem ação antiagregante plaquetária. Se a pessoa consumir a quercetina junto de um anticoagulante cumarínico, principalmente, como o Marevan, como a varfarina, isso aí vai acabar aumentando o risco de sangramento. Outro medicamento, os antihipertensivos, principalmente os inibidores da enzima conversora de angiotensina e também os bloqueadores dos receptores de angiotensina. Doutor, o que é isso? Os primeiros, que eu vou chamar de IECA, tudo que for com pril, lisinopril, captopril, enalapril. E os outros, os BRA, os bloqueadores, losartana, principalmente, tá bom? Então, o que acontece? A quercetina por si só já é capaz de reduzir a pressão. Quando a pessoa toma a quercetina junto do medicamento, isso pode potencializar o efeito do medicamento, causando uma queda muito brusca e muito intensa da pressão arterial, que não é algo que nós desejamos, tá bom? Além disso, como a quercetina também pode ter efeitos hipoglicemiantes de reduzir os níveis de açúcar no sangue, ela também pode potencializar os efeitos de medicamentos utilizados para tratar o diabetes. E aí, ocasionando uma queda muito grande da glicemia, do nível de açúcar no sangue, gerando uma hipoglicemia, o que também não é desejado. Então, pessoas que tomam esses medicamentos precisam tomar cuidado com a suplementação. Doutor João, se eu ficar comendo cebola roxa, alcaparras, rabanete, isso vai aumentar muito o meu risco de ter um problema relacionado aos altos índices de quercetina, pessoal? Não. Porque dificilmente você vai consumir uma quantidade muito grande, que é diferente do comprimido do suplemento, tá bom? Além disso, a quercetina também pode interferir na absorção, principalmente do ferro e do zinco, porque ela produz complexos insolúveis que vão dificultar o aproveitamento desses minerais pelo seu organismo. Então tem que prestar bastante atenção nisso. Então a conclusão é a seguinte: a quercetina, ela pode ajudar na circulação, de preferência sendo consumida na alimentação e, obviamente, sempre combinada a um estilo de vida saudável. Por quê? Não adianta, pessoal, não pense que vai adiantar você tomar a quercetina todos os dias, que seja, e não fazer uma atividade física, não manter um peso saudável, não se alimentar bem, não parar de fumar, não parar de beber, não controlar seu estresse, não dormir bem, não controlar sua pressão, seu diabetes, seu colesterol. Então não adianta você pensar que a quercetina vai resolver todos os seus problemas da circulação, porque ela não vai. Para a gente combater a má circulação,
nós precisamos sim de mudanças no estilo de vida, principalmente naqueles hábitos que geraram, obviamente, a má circulação. Então, se você tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, isso provavelmente está relacionado à sua alimentação e ao seu nível de atividade física e também ao seu nível de estresse. Se você não controla estresse, não tem uma boa alimentação e não faz atividade física, você não vai controlar os fatores de risco para má circulação, você vai continuar com a pressão alta, vai continuar diabético, vai continuar obeso e tudo isso vai continuar prejudicando as suas veias e as suas artérias. Então, para você ter o melhor resultado no tratamento da má circulação, você precisa mudar o seu estilo de vida, comer bem, fazer atividade física, controlar a pressão, diabetes, colesterol, e eu te ensino como fazer isso sem exames, sem medicamentos, sem médicos no meu livro, O Código da Longevidade, que vai te ensinar como controlar pressão, diabetes, colesterol, como melhorar seu sono, como melhorar a sua ansiedade, como manter um peso saudável, como fazer atividade física, mesmo não tendo academia, mesmo não querendo contratar um personal trainer. Eu te ensino tudo isso no livro O Código da Longevidade, que eu escrevi e que eu tenho orgulho em dizer que já mudou a vida de milhares de pessoas, mas talvez ainda não tenha mudado a sua. Quer saber mais? Clica agora aí no primeiro link da descrição, adquira o seu exemplar em formato digital por apenas R$ 25,90, coloque em prática e pode iniciar a contagem regressiva para a sua vida se transformar para melhor. Doutor João, tenho medo de gastar R$ 25,90, o livro ser ruim e eu jogar R$ 25,90 fora. Você não precisa ter esse medo. Sabe por quê? Porque se você não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro. Eu faço o reembolso integral do valor que você investiu. Então, basta você mandar um e-mail dizendo: doutor, eu não gostei, não serviu para mim, que a gente vai fazer o reembolso sem fazer perguntas, sem burocracia e sem enrolação. É uma garantia incondicional de satisfação. Então, não tem desculpa para você não adquirir o seu Código da Longevidade hoje. Clica agora aí no primeiro link da descrição e no link fixado nos comentários, preencha seus dados, pode ficar tranquilo que é uma plataforma segura, que ninguém vai roubar suas informações, e aí uma vez você fazendo a aquisição, investindo no livro, caso seja Pix ou cartão, ele vai na hora para a sua caixa de mensagens. Se for boleto, vai demorar aí 1 a 2 dias úteis para chegar no seu e-mail. Beleza? Pessoal, dá uma nota para esse vídeo aí de 0 a 10. O que você achou desse vídeo sobre os efeitos da quercetina na má circulação? A sua avaliação, sua opinião são muito importantes para a gente continuar aperfeiçoando ainda mais a forma como levamos o nosso conteúdo para você e para sua família. Então, por favor, deixa aí nos comentários, deixa aí no chat, de 0 a 10, uma nota, o que você achou desse vídeo. E não precisa ter medo de me dar nota baixa, que eu juro pra você que eu vou superar o trauma de receber uma nota 0, se for o caso, que eu espero que não seja, porque eu me esforço aqui pra sempre fazer o melhor pra você, tá bom? Vamos aqui para o nosso chat. Hoje tem pouca gente aqui, não sei se foi a hora, não sei se é esse tempo meio nublado aqui no Rio de Janeiro, mas o pessoal não falou muito no chat. Nós estamos com quantas pessoas aqui online agora? Com 82 pessoas, tá bom, tá bom. A gente fala igual para 1.000, para 1 milhão. O importante é fazer o nosso trabalho direito. Um abraço para Norma Espínola, para Andréa Camargo de Jacarezinho, no Paraná, para Luciana Henriques, para Madalena Inácio de Maceió, para Sônia Maria Tenório Cavalcante de Olinda, Pernambuco, e também para Roseli Teles de Chapecó, em Santa Catarina. Tá falando que é corredora, mas ultimamente estou sentindo cãibra. Roseli, será que tá comendo pouco potássio? Será que tá bebendo pouca água? São algumas possibilidades aí pro seu caso. Um abraço para Lourdes Magalhães de Contagem, Minas Gerais, para Ana Carvalho de Lisboa, para o Domingos Alves do interior da Bahia e para Márcia Maria de Recife. Um abraço para Sandra Holmes, para Ionilda Ferreira Gomes de Bonópolis, Goiás, e para Maria Odete, de Poá, Porto Alegre. Um abraço para Maria Antônia Silva Ribeiro, de Betim, Minas Gerais. Para Marli Tramontano, do Rio de Janeiro. Para Laura Pires Blanco, de São Paulo, capital. E para Isalda Matos. Grande abraço para o meu amigo Felipe Alves da Silva, que já compartilhou. Pessoal, compartilha esse vídeo aqui. Vamos fazer essa mensagem viralizar. Vamos se inscrever no canal também, né? Se você ainda não está inscrito no canal, aperta aqui embaixo o botão de se inscrever e vem fazer parte da família do canal Doutor João. Combinados?
Um abraço para Lucrécia Maria, para Maria Nazaré de Belo Horizonte, perguntando se a quercetina pode ser comprada sem receita médica. Maria Nazaré, acredito que sim, tá bom? Então se você botar na internet, vai ter a quercetina para vender, mas eu recomendo que você não faça isso sem acompanhamento devido, tá bom? Um abraço para Sheila Lemos de Itabuna, na Bahia, para Ocileia de Souza, aqui do Rio de Janeiro, para Sandra Maria Souza Lima Verde, de Calcaia, no Ceará. Um abraço para Isalda Matos, para minha querida Vanderleia, que está sempre aqui com a gente. Um abraço para Mônica Paiva. Seu pai falou tão bem desse suplemento. Sim, meu pai fala muito bem da quercetina e ela tem muitos efeitos positivos, como a gente viu aqui nessa live. Um abraço para Maria José de Realengo, para Jurema Bezerra de Barros, para Ana Amélia Paulin e para a Laura Pires Blanco, que eu acho que eu já mandei um beijo para ela. Um abraço para a Emília Matielli Escapini, para Selma Santana de Simões Filho, na Bahia, e para Márcia Maria, que tá falando que aqui, ó, nota 10, o livro é ótimo, pessoal, estou amando e praticando. Aí, ó, um relato positivo, um testemunho aqui da nossa querida Márcia Maria em relação ao nosso livro O Código da Longevidade, que o link tá aí no primeiro link da descrição e também no link fixado nos comentários. Um abraço para o Paulo Cabral. Pessoal, essa live acabou, mas eu separei duas lives que são muito importantes também para você que quer melhorar a sua circulação. Quer ver? Primeiro, agradeço o seu tempo, agradeço a sua atenção, mas eu peço que você não saia. Assista essas duas lives que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Essa live aqui sobre sucos que ajudam na circulação e esta daqui sobre frutas que também vão te ajudar nesse objetivo. Um grande beijo para você e para sua família. Amanhã estarei de volta aí. Tchau, tchau. Fui!